Fala galera, tudo bem? Sou Pedro Gomes, esse é o episódio número 2 do Produzine, sejam bem-vindos. Se você não assistiu o episódio 1, clica aí, por gentileza, se você quiser, claro. No episódio 1 a gente falou sobre como viabilizar o seu projeto, como de certa maneira levantar a grana para fazer o seu filme, tá bom? Episódio 2, a sequência daquele é: agora que eu tenho grana, o que eu faço? Eu tenho um roteiro ou uma ideia, pode ser um argumento, pode ser uma linha, isso é uma coisa interessante, que eu vou falar depois um pouquinho mais pra frente. O roteiro seria a etapa 0, mas criativamente dizendo. A gente não tá falando aqui das etapas criativas, por enquanto. A gente tá falando das etapas de produção. Partindo do pressuposto que eu já tenho uma ideia, ou que eu já tenho um projeto, ou que eu já tenho um roteiro, como eu tiro ele do papel? Beleza? Conseguiu a grana, qual é o próximo passo? O próximo passo é montar uma boa equipe. Isso é essencial. Cinema, o tempo inteiro eu vou citar cinema e vai valer para vocês como se fosse audiovisual. Não vou ficar falando audiovisual. Então quando eu falar cinema, vale para videoclipe, vale para qualquer coisa, tá bom, galera? Até para vlog. Cinema é uma arte coletiva, tá? A gente tem muito a ideia do diretor, mas cinema é uma arte coletiva. São muitas pessoas trabalhando em prol de um mesmo ideal. Aqui mesmo nós temos 4 pessoas, a gente tem 5, mas a gente tem 4 pessoas trabalhando para que isso aconteça, né? Então tem o microfone está aqui, a luz está aqui, tem uma outra luz ali, enfim. Tem muita gente trabalhando para que isso aconteça. Então você tem que ter um bom time contigo, tem que ter uma boa equipe. Uma boa equipe ou ela vai custar caro ou você tem que ter conhecido essa galera em algum lugar. Então uma dica off-topic que eu dou é: você precisa fazer algum curso livre, não precisa ser curso caro, enfim, não precisa. Mas você tem que conhecer pessoas do meio. Você tem que ter um amigo fotógrafo, um amigo editor, um amigo que manja um pouquinho de after, se você quer dirigir. Estou partindo do pressuposto que você quer realizar o seu filme. Você precisa juntar pessoas com skills diferentes no seu time. E, novamente, eu vou repetir isso, eu acho que em todos os episódios, que é: você tem que conhecer o seu projeto. Você tem que dominar o seu projeto. Você vai precisar de pessoas que façam algumas funções, né? Então vamos supor, um fotógrafo que é operador de câmera também. Eu estou citando esse exemplo porque, se você for para o mercado de publicidade, também tem uma variação, mas a publicidade é a moda antiga. Existem muitas pessoas na equipe e cada pessoa faz uma coisa só. E ela é especialista e ela é muito boa naquilo. Mas eu estou falando então, por exemplo, você conhecer o seu projeto demanda que você conecte pessoas com os skills que tem a ver com o seu projeto. Isso pode parecer uma dica às vezes superficial, mas não. Então, por exemplo, eu fiz videoclipe que tinha 4 pessoas na equipe. Então tava um cara, o fotógrafo operando câmera, eu ali dirigindo o músico, o assistente de direção às vezes ajudando no rebatedor, que não é uma função de assistente de direção, mas nessa hora, sabe? E uma pessoa segurando o sonzinho onde tava tocando o playback pro artista rimar, e a gente tava andando em São Paulo e o cara andando com o som. E o filme tá aí, tá no YouTube, tá no mundo. Então, por exemplo, vai fazer curta-metragem, você precisa de uma produtora boa. Produtora é uma função primordial. Partindo do pressuposto de que você vai realizar o seu filme, vai dirigir, você precisa de uma boa produtora. Uma boa pessoa, não uma empresa, uma pessoa física, ou produtora ou produtor. Porque ela vai fazer acontecer, ela vai pegar a grana que você captou, ou às vezes ela vai te ajudar até na captação de grana, mas hoje a gente está partindo do pressuposto que você já tem a grana para o seu filme. Ela vai pegar essa grana e provavelmente ela vai triplicar essa grana em serviços. Como isso acontece? Você tem X mil reais, você tem X reais, e o filme custa 3X, ela consegue fazer o filme com aquele X. Muito X, né? Equação. Quando você não tem nada de grana para fazer um videoclipe, por exemplo, é difícil. Se você tiver um pouquinho de grana, você já consegue triplicar isso em serviços. Isso é uma coisa que mais pra frente a gente pode falar disso também, que o mercado ele é um mercado muito pequeno e as pessoas sabem o que tá rolando, então elas sabem que o videoclipe é de um jeito, os profissionais eles perguntam, as locadoras de equipamento perguntam se é publicidade, se é curta-metragem, o que é. Às vezes até você, quando você for ligar no seu fornecedor de equipamento, você falar o que é o projeto, é um videoclipe da banda de um amigo que não tem gravadora, você já consegue um desconto maior. Então assim, são pequenas dicas para ajudar você a realizar o seu filme. Essa é a ideia do nosso projeto. Outra dica que eu posso dar nesse mesmo escopo, o fotógrafo. Porque é o diretor de fotografia, pelo menos no meu caso, né? Se você pegar os créditos dos filmes que você gosta, você vai reparar que se o filme tiver o mesmo diretor, por exemplo, que ele vai trabalhar quase que com as mesmas pessoas nas funções cabeça, que chama, né? Então vamos supor, tem a equipe de fotografia, é o diretor de fotografia.
Tem equipe de maquinária, então tem o maquinista-chefe. Tem equipe de elétrica, tem o eletricista-chefe. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que formar um time que te entenda, que você consiga se conectar com essas pessoas, porque a gente está falando de uma coisa criativa que está se tornando uma coisa técnica. Você pegou o seu filme, que era uma ideia no papel, era uma criação, e você está transformando isso em coisas técnicas. E você não sabe fazer isso. Você precisa de pessoas que façam isso. Então, os cabeças de equipe, por exemplo, sei lá, equipe de fotografia, o diretor de foto. A equipe de maquinária, por exemplo, aí tem o maquinista-chefe. Tem a diretora de arte, que é uma pessoa super importante. Tem a equipe de elétrica e assim sucessivamente, várias equipes. Geralmente, sem medo de errar, se você pegar os créditos dos filmes que você gosta, se for o mesmo diretor, são as mesmas pessoas trabalhando ali. Por quê? Por causa dessa sinergia. Você está pegando uma coisa que é criativa, que é só sua, que é uma ideia sua, e você está transformando isso em um filme, uma coisa técnica. Então você precisa de pessoas com esses skills. E além de serem pessoas boas na técnica, elas têm que ser pessoas que se identificam contigo. Cada diretor tem um estilo. Se você pegar os making-offs da vida, você vai ver que o estilo do Tarantino é infinitamente diferente do estilo do Spielberg. Obviamente eles trabalham com pessoas diferentes na equipe. Então você tem que, de fato, conhecer, se conectar com pessoas que te entendam e que você também curta o trabalho delas, montar o seu time e aí em cima disso começar a fazer seus filmes. Outro exemplo eu trabalho quase sempre com o mesmo diretor de fotografia. Sempre que dá, eu escolho o mesmo cara, que é o Rogério Tchê. Por quê? Porque a gente se dá bem no set. Ele me entende, eu entendo ele, ele me entrega a imagem que eu quero e assim sucessivamente. Então, fica aí a dica para você. Os cursos que eu citei, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, pelo menos os links da cidade de São Paulo. Me desculpem se você está em outros estados, porque a gente não conhece outras escolas. Eu acho que não é difícil achar, tá? Os links que a gente achar mais interessante, a gente deixa aqui na descrição para vocês. Escolas, cursos, mostras, frequentar a mostra de cinema é legal. Tem gente que acha que é coisa de pseudo-intelectual do tênis verde, às vezes não. Às vezes você conhece uma galera bacana, às vezes você conhece uma menina que é diretora de arte, ou um garoto que é diretor de arte, e o diretor de arte é uma função primordial, porque de fato ele vai arrumar o que está no quadro. Às vezes você conhece um fotógrafo, o fotógrafo também é uma função primordial, enfim, assim sucessivamente. Conecte com as pessoas, ok? Tá a fim de fazer seu filme, de montar uma boa equipe e não sabe como? Eu também não. Boa sorte. Deixa aqui nos comentários a sua função, o seu nome, o que você gostaria de fazer. De repente, um comentário se conecta com o outro e, quem sabe, não nasce uma equipe aqui desse link, digamos assim, ok? Galera, fortalece a gente aí, deixa um like no canal, compartilha com seus amiguinhos na rede social e se inscreva no canal também, ok? Em breve, episódio 3. Vem com o pai que você passa adiante.